Saul, o primeiro rei de Israel. Filho de Quis, um benjamita, assumiu o trono com a unção do profeta Samuel e por ordem de Deus. Foi um rei que começou bom e terminou mal. Desobedeceu ordens claras, como poupar o rei Agag, sendo rejeitado por Deus. Era o homem mais alto de todo o povo e acabou morrendo em batalha no Gilboa. Davi, o segundo rei de Israel, enquanto era um reino unido, filho de Jessé de Belém, assumiu o trono também com a unção do profeta Samuel, quando ainda era jovem. Após a morte de Saul, foi rei em Hebrom, Judá, e depois rei de todo Israel em Jerusalém. Foi um rei bom, homem segundo o coração de Deus, embora tenha pecado gravemente, caso Batseba e Urias, se arrependeu e foi disciplinado. Derrotou um gigante, Golias, e compôs muitos salmos. Salomão, o terceiro rei do Israel unido, filho de Davi e Batseba, assumiu o trono por escolha natural de Davi, ungido por Zadok com apoio do profeta Natã, superando a tentativa de seu irmão Adonias. Foi um rei bom no início e que acabou mal, se deixando levar pela idolatria. Foi o homem mais sábio do mundo, mas suas políticas e idolatria prepararam o caminho para a divisão do reino após sua morte. Jeroboão, primeiro rei de Israel do reino dividido, filho de Nebate, assumiu escolhido por Deus via profecia, Aías, e proclamado pelo povo após a divisão. Foi um rei mau. Instituiu os pecados de Jeroboão, bezerros de ouro. Colocou santuários rivais em Betel e Dan para evitar que o povo subisse a Jerusalém. Nadab, segundo rei, filho de Jeroboão primeiro. Assumiu naturalmente o trono de seu pai. Foi um rei mau, que continuou os pecados do pai. Foi assassinado por Baasa enquanto sitiava Gibeton. Baasa, terceiro rei, filho de Aías, da tribo de Issacar, assumiu cometendo um golpe em que matou Nadab, tomando o trono. Rei mau, perpetuou a idolatria do norte. Ao assumir o poder, exterminou a casa inteira de Jeroboão, cumprindo uma profecia. Elá, quarto rei, filho de Baasa, assumiu naturalmente o trono do pai. Rei mau, beberrão, sendo morto embriagado por Zinri, seu oficial. Zinri, quinto rei, era servo de Elá e chefe de carros. Assumiu através de golpe, traindo e matando Elá. Foi um rei mau que reinou apenas 7 dias, pois tirou sua vida queimando o palácio em que estava quando foi cercado. Tibni, sexto rei, filho de Ginate, pretendente rival de Onri, assumiu sendo eleito por parte do povo com um reinado paralelo a Onri. Não sabemos se foi mau ou bom, mas estava inserido no contexto de idolatria do norte. Houve guerra civil entre partidários de Tibni e de Onri, onde Tibni acabou derrotado e morto. Onri, sétimo rei, pai de Acabe, assumiu por aclamação militar, vencendo uma disputa contra Tibni. Foi um rei muito mau, pior do que os anteriores. Comprou o monte de Samaria e fundou a capital Samaria. Acabe, filho de Onri, foi o 8º rei de Israel. Assumiu naturalmente o trono de seu pai. Foi um rei mau, pior do que todos, institucionalizando o culto a Baal. Seu nome é muito conhecido na Bíblia, pois casou-se com Jezabel e enfrentou o profeta Elias no Monte Carmelo. Acasias, 9º rei, filho de Acabe, assumiu o trono do pai. Foi um rei mau. Após cair do terraço, consultou Baal-Zebube e também foi confrontado por Elias, fogo do céu. Jorão também era filho de Acabe, irmão de Acasias. Assumiu o trono por causa da morte do irmão. Foi um rei mau, removeu o pilar de Baal, mas manteve os pecados de Jeroboão. Guerreou com Moabe e foi morto por Jeú. Jeú, 11º rei, filho de Josafá.
Foi ungido por profeta, mas executou a casa de Acabe. Assim, ele assumiu o trono. Foi mau. Apesar de destruir o culto a Baal, não abandonou os pecados de Jeroboão, famoso por conduzir furiosamente. Cães devoraram Jezabel, como profetizado. Jeoacás, 12º rei, filho de Jeú, assumiu o trono de seu pai Jeú. Foi mau, mas suplicou ao Senhor durante a opressão síria. Deus deu alívio por misericórdia, apesar de sua maldade. Joás, 13º rei, filho de Jeoacás, assumiu o trono do pai e foi um rei mau. Derrotou a Síria 3 vezes e recuperou cidades. Jeroboão, 14º rei, filho de Jeoás, assumiu o trono por herança e foi um rei mau. Teve longo e próspero reinado. Restaurou as fronteiras de Israel. Zacarias, 15º rei, filho de Jeroboão II. Trono hereditário e foi um rei mau, seguindo praticamente toda a casa de Israel. Reinou apenas 6 meses e sua morte cumpriu a palavra a Jeú, 4 gerações no trono. Salum, 16º rei, foi filho de Jabes. Assumiu o trono através de um golpe quando matou Zacarias. Foi um rei mau. Reinou 1 mês antes de ser morto por Menahem. Menahem, 17º rei, filho de Gade. Assumiu por golpe, matou Salum e tomou o trono. Foi um rei mau, conhecido por brutalidade, Tipsa, e por subornar o rei da Assíria para manter o reino. Pecaías, 18º rei, filho de Menahem, assumiu por herança e foi um rei mau. Foi morto em conspiração palaciana por Peca, seu capitão. Peca, 19º rei, filho de Remalias, assumiu por golpe, assassinando Pecaías, rei mau, aliado a Rezim, Síria, contra Judá. Nos seus dias, a Assíria tomou várias cidades de Israel. E por fim, o 20º e último rei de Israel da era dividida, Oséias, filho de Elá, assumiu em conspiração contra Peca com apoio assírio. Foi mau, embora não como os que foram antes. Tentou tramar com o Egito. Foi preso pelo rei da Assíria e em seus dias, 722 a.C., Israel caiu e foi levado cativo. E assim, teve fim o reinado de Israel, reino do norte. No próximo vídeo, vamos conhecer todos os reis que governaram Judá, reino do sul.